Está começando o 4º ano do ensino fundamental. Vem aí, língua portuguesa. Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estão se cuidando? Ah, muito bem. Continuem assim, crianças, tomando as medidas de segurança, se cuidando em casa e cuidando dos familiares de vocês. Joia? Então chegamos aqui à última aula desta semana, certo? Agora, para nós iniciarmos, a professora quer que você pegue lá o seu texto. Lembram? Nós estamos trabalhando o conto A Princesa e a Ervilha, então pegue lá a sua folha de atividades que você retirou lá na escola, crianças. Pegue aí o seu lápis, o seu caderno, coloca a preguiça de lado e vamos focar bastante para aprendermos em mais uma aula de língua portuguesa, certo? E para nós iniciarmos aí, vamos conhecer os objetivos da nossa aula? Olhem aqui então. Hoje nós vamos observar os recursos utilizados pelo autor para aguçar a atenção do leitor. E nós vamos reconhecer a escrita correta das palavras propostas pela professora, certo? Vamos lá então começar a nossa aula? Vocês sabem, né? Já trabalhamos aí toda semana com o conto A Princesa e a Ervilha. Então, rapidamente a professora vai relembrar alguns pontos com vocês e eu quero que vocês me ajudem então. Vocês lembram-se do príncipe, certo? O príncipe tinha um desejo. Vocês lembram qual era o desejo, crianças? Isto mesmo, ele queria se casar, mas era com quem? Joia, com uma princesa. Qualquer princesa, crianças? Era qualquer princesa? Não, não é mesmo? Precisava ser uma princesa verdadeira. Então o príncipe viajou, procurou, mas não encontrou. Voltou para a casa dele como? Vocês se lembram? Triste e desiludido, certo? Porque não tinha encontrado uma princesa verdadeira. Então, em seguida, certo? Vocês lembram o que acontece lá no castelo? Uma forte tempestade, isto mesmo, certo? Com trovões, raios, muita chuva. E aí, o que acontece, crianças, neste dia, com esta chuva super intensa? Alguém bate a porta do castelo, isso mesmo, é a princesa. Mas ela chega toda bonita? Não, toda molhada ali, certo? Descabelada, mas ela diz que ela é uma verdadeira princesa. E o que acontece então? A rainha acredita nela? Nananina não, né? Não acredita. E o que a rainha faz? Pega a ervilha e coloca onde, crianças, vocês se lembram? Pega um grão de ervilha e põe debaixo de 20 colchões e 20 acolchoados, certo? Olha o tamanho da pilha ali. A princesa vai dormir, vai descansar, certo? E o que acontece então? Ela dorme bem, crianças? Não, não é mesmo? Quando a rainha vai lá e pergunta para ela se ela dormiu bem, se ela descansou, ela reclama bastante. Diz que não dormiu e que tinha alguma coisa debaixo do colchão dela. Joia? Aí, então, a rainha, o rei e o príncipe ficam muito felizes. Por quê? Porque eles descobrem que ela era uma princesa verdadeira, já que só uma princesa verdadeira ia conseguir sentir um grão de ervilha debaixo de todos aqueles colchões e acolchoados, não é mesmo? E aí, o que acontece? O príncipe fica muito feliz e se casa com a princesa. E vivem felizes para sempre. Joia! Obrigada por ajudar a professora a relembrar dessa história. Então vejam, lá dentro, criança, do nosso texto, quando nós vamos fazer a leitura ali, existem muitos elementos que trazem assim palavras, né, dentro ali do texto que trazem encantamento, que você escuta aquela palavra assim, você já fica imaginando lá na sua cabeça o que pode ser, né? O que vai vir em seguida. Então nós vamos, a partir das palavras que nós vamos lendo ou ouvindo, crianças, criando ali na nossa imaginação, criando na nossa cabeça as cenas, certo, da história que vai se passando. Muito bem. E vejam, né?
Essas palavras trazem encantamento e querem chamar a atenção de quem está lendo. Então, elas estão ali dentro do texto com algum propósito, crianças, tá? Vejam, vocês conseguiram identificar quais são essas palavras no texto da Princesa e da Ervilha que nós trabalhamos durante esta semana? Sim ou não? Vamos ver se vocês acertaram, crianças. Vejam, expressões que dão emoção ao texto. Olha lá no parágrafo 1, crianças. Então, tem um textinho aí de vocês em mãos. Lembram-se que nós numeramos os parágrafos na aula passada? Joia! Então, é para isso mesmo, para que a gente possa trabalhar o texto de uma forma melhor, certo? Então, vocês vão lá no parágrafo de número 1 e vão analisar com a professora o parágrafo novamente. Veja as palavras que a professora trouxe ali que estão assinaladas em vermelho, crianças. Era uma vez. Então, você vai pegar um lápis aí na sua casa, pode ser até um lápis vermelho para ficar igual ao da prof, e vai assinalar ali, ó, estas palavrinhas. Era uma vez. E quando a gente ouve a palavrinha era uma vez, você já não fica imaginando que ali vem uma história bem legal, pode ser um conto, um encantado, com muitos detalhes, com muitos personagens. Você já sabe que vai vir uma história, né? Possivelmente um conto, por ser Era uma Vez, mas você já sabe que vai vir uma história normalmente muito bacana, muito legal, certo? E a frase, né, crianças, ali, era uma vez, nos remete, né, a essa ideia de uma história boa, uma história gostosa de se ouvir, muitas vezes contada por alguém da família ou até lá pela sua professora da escola que você está com saudades, não é mesmo? Então, esta é uma das frases, certo? Que dão ali emoção, encantamento ao texto. Agora vejam, no final do mesmo parágrafo, crianças, desejava tanto. A professora sublinhou ali o desejava tanto. Por quê? Porque esta palavra, crianças, essas palavras, né? Neste contexto aqui, elas vão dizer que o príncipe tinha um desejo muito grande, né? Eu não queria, eu desejava. Então, era uma coisa que ele queria muito, certo? E o que ele desejava tanto, crianças? Encontrar uma verdadeira princesa. Então, o desejava tanto vai dar mais emoção, certo? Vai nos fazer pensar assim que aquilo era uma das coisas que ele mais queria para a vida dele. Joia? Então, sublinhe lá no final também do primeiro parágrafo, crianças, o desejava tanto encontrar uma verdadeira princesa, certo? Agora, lá no parágrafo de número 7, então localize aí no seu texto o parágrafo de número 7, crianças. Vejam aqui com a professora. Aqui, a princesa está respondendo à rainha, certo? No parágrafo de número 6, a rainha faz uma pergunta. No parágrafo de número 7, né, que é esse que está aqui, ela vai responder. Veja só como ela responde. Muito mal, disse ela. Não pude pregar o olho a noite toda. Sabe Deus o que havia naquela cama. Estive deitada sobre alguma coisa dura que me deixou o corpo marcado. Um horror. Vejam, crianças, então aqui, ó, que as palavrinhas grifadas pela professora, né? Um horror, dão a entender que ela estava extremamente chateada com aquela situação, incomodada com aquela situação que aconteceu, certo? Então aqui, ó, um horror, dentro deste parágrafo, vai dizer para você, você vai compreender, fazendo a leitura, que a princesa estava extremamente brava, chateada, incomodada com aquela situação. Certo? Por isso que a professora sublinhou um horror. E veja que um horror ainda está com um ponto de exclamação, crianças, no final. Então, quer dizer que realmente ele estava muito bravo. Joia? Então, esses fatos que vocês têm que ir observando à medida que vocês vão fazendo a leitura, né? Se tem exclamação, qual é o contexto ali daquele parágrafo, joia? Agora, vamos lá para o parágrafo de número 9, crianças. Encontraram aí? Joia! Olhem aqui, só mesmo uma verdadeira princesa teria uma pele tão sensível. Veja que o
tão sensível, né? Antes aqui, vejam que antes da palavra sensível tem o tão. Esse tão quer dizer o quê? Muito sensível, extremamente sensível. Joia? então, e além disso ainda, vejam o ponto de exclamação presente novamente ali no final, né, daquela sentença, daquelas palavrinhas. Então, quer dizer que é para dar mais enfoque ainda, certo? Só mesmo uma verdadeira princesa teria uma pele tão sensível. A partir dali, você já deve imaginar que para a princesa, né, sentir um grão de ervilha, crianças, sobre 20 colchões e sobre 20 colchões e sobre 20 acolchoados, é porque realmente era uma pele muito sensível, não é mesmo? Então, aqui também, né, neste contexto, a palavra tão sensível vai estar dando mais emoção para o texto, para aquela parte ali do texto. Joia? Agora a gente vai lá para o parágrafo de número 10, o último parágrafo do texto. Você se lembra? Então, um pouquinho mais para baixo aí. Vamos ler aqui com a professora? Leiam aqui comigo, por favor. O príncipe tomou-a por esposa, pois sabia que encontrara uma verdadeira princesa. Eles foram felizes para sempre. Outra sentença, outra frase muito clássica ali no final das histórias. E claro que nos dão encantamento. Por quê? Se dissesse ali de repente no final que eles ficaram tristes para sempre, ou que, né, enfim, alguma coisa ruim, não iria dar essa mesma emoção. Você sabe que quando diz ali que eles foram felizes para sempre, a história terminou de uma maneira boa, certo? Eles estavam felizes. Então, crianças, sublinhe aí no parágrafo de vocês também estas palavrinhas aqui, olha. Felizes para sempre. Porque também é uma expressão que foi utilizada ali no parágrafo para dar mais emoção, certo? E claro que quando a gente está lendo, crianças, o texto ali e estão presentes essas palavras, a gente fica assim mais né, a nossa curiosidade para saber o que vai acontecer, o que vem em seguida, certo? Fica mais aguçada. Você sente mais vontade de ler aquela história ou fica mais estimulado quando vai ler, né? Então, um texto, assim, precisa ter estes elementos, certo? Para que a gente possa chamar a atenção e prender a atenção também de quem está lendo, ok? Então, vamos ver aqui, olha, as expressões que nós grifamos no nosso texto. Se você, de repente, não conseguiu grifar, então observe ali e aí a gente vai retomar e você tem a oportunidade de grifar essas expressões novamente. E pode até assinalar ali que são expressões que dão emoção. Joia? Vamos escrever no caderno, então, essas expressões, acho que fica melhor, né? Você vai compreender mais e você vai relembrar quando você pegar o caderno e for estudar, crianças. Então, você pode escrever lá como título, expressões que dão emoção ao texto. Joia? Então, pega e escreve lá no teu caderninho, lembra que a prof pediu para separar o caderno, né? Então, vamos escrever, era uma vez, aí, né, pule uma linha para ficar bem organizadinho aí, crianças. Vamos escrever a próxima expressão, olha lá. Desejava tanto encontrar uma verdadeira princesa, certo? Lembram que a professora grifou, né, as palavrinhas ali, desejava tanto. Lembra que, né, nós trabalhamos essa questão, falamos sobre essa questão do desejo, de querer muito uma coisa. Então, escreve lá rapidinho, desejava tanto encontrar uma verdadeira princesa. Ponto de exclamação também no final. A próxima, crianças, vejam ali um horror, certo? Lembram-se que a princesa fala que a noite dela foi um horror. Ali a gente já entende que não foi uma noite boa, não é mesmo? Então, escreva lá um horror e preste atenção ali no ponto de exclamação ali, crianças, no final, né? Dessas expressões. Por quê? Porque é para dar mais emoção ainda, não é mesmo? Agora aqui, olha, tão sensível, também com ponto de exclamação ali no final. Porque, lembram-se, né? Era a pele da princesa,
Ela sentiu a grande ervilha sobre os 20 colchões e os 20 acolchoados. Então, realmente era uma pele muito sensível, certo? Então, também escreva lá no seu caderninho, tão sensível. E por último, crianças, e não menos importante, né? É o que nós gostamos sempre de ouvir, de ler nas histórias. Viveram felizes para sempre. Joia! Então escrevam também lá no caderninho de vocês esta expressão e vocês vão saber que quando vocês forem escrever, né, algumas delas aqui vocês poderão usar em outros textos que vocês escreverem, você já vai se lembrar, né, de algumas expressões ou de que tipo de expressões, que tipo de palavras que você pode usar, né, baseando-se ali no texto que você está escrevendo, para dar emoção ao seu texto. Certo? Muito bem, crianças. Então, olhem aqui. A professora destacou algumas palavrinhas para vocês observarem, para nós fazermos um comparativo com a descrição que o autor fez da tempestade lá na história, né? Vejam, uma noite veio uma tempestade com relâmpagos e trovões. Chovia muito. O autor poderia ter escrito assim, não é mesmo? Vocês iriam ler e iriam compreender que tinha caído uma chuva, que tinha, né, que tinha uma tempestade, então era uma chuva forte, que tinha relâmpagos e trovões e chovia muito. Mas vamos parar e analisar como foi que o autor descreveu a cena da tempestade na história, crianças? Então vejam, lá no parágrafo 2 do texto de vocês, procurem lá, acharam? Joia! Então lá no parágrafo 2 diz assim, crianças, uma noite sobreveio uma forte tempestade. Veja que a professora sublinhou, certo? Deixou em vermelho esse sobreveio, por quê? Porque não veio, sobreveio uma tempestade. Dá a entender que tudo estava talvez calmo e tranquilo, estava tudo bem naquele momento e do nada surgiu essa tempestade. Certo? Então é uma coisa que assusta mais do que algo muitas vezes que nós estamos esperando. Então sobreveio, aconteceu rápido aquilo, certo? Uma forte tempestade. Então não é só uma tempestade, crianças, é uma forte tempestade. Veja que o autor ele usa a palavra forte na frente para dar mais ênfase à tempestade, para dizer que realmente era uma tempestade muito forte. Joia? Ali, ó, relâmpagos rasgavam o céu, né? Quando ele traz esta expressão, relâmpagos rasgavam o céu, vejam, nós rasgamos normalmente o que? Nós rasgamos o papel, nós rasgamos, né, enfim, um plástico, rasga-se ali um tecido. Agora, relâmpagos rasgavam o céu, quer dizer que o quê? Que tinha muito ou tinha poucos relâmpagos? Muitos, não é mesmo? E que você olhava, parecia que aqueles relâmpagos estavam partindo, rasgando o céu ali mesmo, né? Possivelmente pela quantidade, pela intensidade daqueles relâmpagos. E vejam, o trovão rolava, certo? Né? O barulho ali, né, do relâmpago, então o trovão rolava. Então quer dizer que acontecia também com muita frequência, joia? E a chuva caía aos borbotões. A gente já vai descobrir o que significa esta palavra. Mas veja, o autor até usou uma palavra desconhecida ali no texto, certo? E a chuva caía aos borbotões. O que será que quer dizer isto? Era uma coisa terrível, crianças, né? Vejam, a própria palavra terrível já nos remete ali à ideia de que era algo muito ruim, assustador, não é mesmo? Então veja a intensidade com que o autor descreve a tempestade que estava ocorrendo, né? E ele faz isso por quê? Porque ele quer dar mais emoção justamente à sua leitura. Quando você for ler, você vai imaginar uma super tempestade com muitos trovões, relâmpagos, né? Muita chuva caindo do céu, certo? Uma coisa realmente de dar medo. Agora observem ali como a professora mostrou a frase anterior para vocês, né? Uma noite veio uma tempestade com relâmpagos e trovões. Chovia muito. Aqui também está escrito que era uma tempestade, que tinha relâmpagos, que tinha trovões e que estava chovendo muito. Mas tem a mesma intensidade quando a gente vai ler que a frase descrita, que o parágrafo descrito pelo autor lá no texto, crianças?
Não, certo? Aqui dá muito mais emoção, né? Dá muito mais assim ênfase no que você está lendo e você fica assim, né? Com ali a flor da pele, né? Nossa, era uma super tempestade, certo? Então vamos ver aqui, ó. Agora, a professora trouxe o significado para vocês da palavra borbotões. Joia? Então vejam que o autor trouxe uma nova palavra, né? Borbotões, crianças, não é uma palavra que nós utilizamos, certo? A professora, inclusive, nem conhecia. Eu fui lá no dicionário pesquisar para trazer para vocês o significado dessa palavra, certo? Então, é mais um elemento que o autor usou para aguçar aí a sua curiosidade, a sua emoção sobre a frase que você estava lendo, certo? Então, veja, o que é borbotões? É um substantivo masculino, né? Uma palavra masculina, então você fala os borbotões, certo? E aqui, olha, jato forte e intermitente, borbulhão, jorro, né? Olhem aqui a segunda descrição. Saída impetuosa de uma substância, golfada. Quando ele diz ali, então, que chovia aos borbotões, crianças, não dá ideia, depois que nós lemos ali, né, o significado, veja, a chuva caía aos borbotões. Era uma, né, estava caindo muita chuva ali, era como se fosse, né, vamos voltar ali no significado da palavrinha. Vejam, né, um jorro de chuva ali, uma saída impetuosa. Então, a ideia, né, que estava caindo muita chuva do céu mesmo, certo? Então, é importante também vocês conhecerem, quando vocês identificarem ali no texto que vocês estão lendo alguma palavra, algum termo que vocês não conhecem, é interessante vocês irem buscar o significado para vocês compreenderem, crianças, melhor o que quer dizer, né, aquele parágrafo ali por inteiro, né, aquele parágrafo ao todo. Então, a professora trouxe para vocês, né, a análise ali do parágrafo da chuva, né, da descrição do autor com muita emoção, e trouxe aquela palavrinha borbotões, né, que a professora também não sabia o que significava, mas agora a gente já sabe que é porque chovia muito, né, caía muita água do céu. Joia? Então, vamos analisar, crianças, desde lá da primeira aula que nós vimos esta semana, os elementos, certo? Que nós estudamos para escrever um bom texto, certo? Para um texto ficar coeso, coerente, para as ideias ali, crianças, complementarem uma outra, certo? Para vocês não repetirem tanto as palavras, certo? Lembram-se que a professora trouxe palavras diferentes ali para vocês com o mesmo significado que vocês podem estar usando, trouxe termos também que vocês podem estar substituindo, né? Para quê? Para que fique um texto mais agradável, mais gostoso de se ler e mais compreensível também. Vamos ver aqui? Então vejam, crianças, a pontuação. Lembra que a professora foi tentar ler lá o texto correndo tudo sem pontuar? Fica difícil de ler, né? Os elementos coesivos, lembram do mas, do porém, do contudo? Os recursos expressivos, foi o que nós fizemos hoje, certo? Nós observamos os recursos expressivos que o autor usou para descrever a tempestade, certo? E as palavras que dão emoção também. Joia? Lembram do era uma vez, do felizes para sempre, que são os termos que nós usamos para dar emoção ao texto que vamos escrever. Não esqueçam, crianças, tá? Anotem aí no caderninho de vocês esses recursos de escrita para que vocês, sempre que forem escrever um texto, retomem ali, voltem e analisem se vocês utilizaram eles nos textos que irão escrever, ok? E agora, a professora trouxe um jogo para vocês. Vocês viram que ali tinham muitas palavras ali no textinho de vocês? A professora, então, trouxe um jogo para a gente memorizar bem a escrita correta dessas palavras. Então, o nome do jogo é Soletrando. Eu trouxe uma dica e eu quero que você aí em casa me ajude a descobrir qual é a palavra que está escondida aqui. Você vai me falar uma letra e eu vou ver aqui se está certo ou se está errado e vamos ver qual é a palavra que vai aparecer, crianças. Olha lá. O príncipe queria muito. Lembram? O que o príncipe queria muito, crianças? Ele
Lembram-se? Vamos ver qual letrinha que vocês me falaram? Letra A. Vamos ver se tem a letra A? Tem, crianças. Olha só, tem 2 vezes a letra A. Qual que é a próxima letra? Ah, letra E. Muito bem. Tem a letra E, crianças. Olha aqui. Ó, letra E. E a letra C, será que tem? Vamos ver? Não tem, crianças, a letra C. E a letra D? Será que tem nesta palavra? Tem, muito bem. E a letra O, crianças? Será que tem? Não tem. A letra S, eu acho que tem. Joia! Veja só. D, C. Vamos ver ali? D, Z. Veja. Desejar. Agora ficou fácil. Desejava, certo? A prof falou o C ali, mas vocês se lembram que o S entre vogais, crianças, tem o som de qual letra mesmo? Letra Z. Então, eu queria pegar vocês aí, vejam. Então, olha aqui, ó. Desejava. O príncipe desejava uma princesa, desejava se casar com uma princesa. Olhem aqui agora. O príncipe foi procurar uma princesa. Para isso, ele... Vamos ver qual que é a letrinha primeira que vocês vão falar? Ah, tem a letra A, sim. Qual que é a próxima, crianças? Letra E? Eu acho que não tem a letra E. Não tem. E a letra C, será que tem? Acho que também não tem, não. E a letra I? A letra I tem, crianças. Olha aqui, ó. Vamos ver a próxima letra? A letra O. Eu acho que tem a letra O, hein? Vamos ver? Ah, tem sim. Olha só, a vogal I, A e O. Vamos ver? Olha a letra V ali também. A próxima letra, vamos ver? J. J tem sim. Viajou. Muito bem, vamos ver a última letrinha? Viajou. Então, o príncipe foi procurar uma princesa, ele viajou. Veja que viajou nós escrevemos com a letra J, não pode esquecer. Viajou também escrevemos com U no final, crianças, certo? Não pode esquecer aí. Escreve a palavrinha então no seu caderninho para você aprender a escrever corretamente. Ah, essa aqui tá muito fácil. O príncipe se casou com a... Essa nem vai precisar tentar adivinhar, né? Olha aqui, a letrinha A presente, a letrinha E, tem também. Vamos lá? Isso, a letrinha I. Letrinha C, então olha lá, já está tomando forma a nossa palavrinha. O F não tem, crianças. Nesta palavra não. Letrinha R, muito bem. Ah, olha aqui, ó. Pri, formou. Princesa. Vamos ver? Ah, e tem a letrinha N. Então, o príncipe se casou com a princesa. Escreva ali com a letrinha N no final, certo? E escreva com o S, porque está entre vogais com o som da letra Z. Joia, crianças! A professora quer agradecer a presença de vocês em mais uma semana das aulas de língua portuguesa, certo? Quero dizer para vocês que estudem bastante, escrevam bastante, crianças, e até a próxima aula, então. Tchau, tchau! Vem aí, Ciências da Natureza. Olá, alunos! Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de Ciências da Natureza. Vamos iniciar a nossa aula com os nossos 3 conceitos básicos de ciência e natureza? Vamos lá? Investigação, experiência e conhecimento. E para ampliar os nossos conhecimentos, como nós somos grandes pequenos cientistas, nós vamos o quê?
retomar um pouquinho a aula anterior. Vocês lembram da aula anterior? Lembram? Então vamos lá. Vamos retomar então um pouquinho essa aula. O que foi trabalhado na aula anterior? Ah, muito bem! Foi trabalhado a conscientização em relação à doença dengue e também as formas de prevenção. Mas como aconteceu aquela aula anterior? Ah, foi contada uma história com os fantoches? Ah, que falava do quê? Ah, da história lá do bairro da Aninha e do Pedrinho. Muito bem lembrado. E o que aconteceu durante essa história? Ah, gostei! Vocês estão lembrando muito da aula passada. Na casa da Aninha, lá no quintal da casa da Aninha, tinha vários focos do mosquito Aedes aegypti. Isso mesmo, o mosquito que causa a doença dengue. E eles se multiplicaram. Até que um dia, o que aconteceu com a Aninha? Ah, ela foi picada por um mosquito que estava contaminado, né? E acabou ficando doente. E o que aconteceu com ela? Foi levada ao recurso médico. Muito bem lembrado. E quais que foram os sintomas que a Aninha sentiu? Ah, vocês estão olhando aqui para a tela para recorrer? Muito bem. Quando às vezes a gente está um pouquinho esquecido, a gente pode recorrer sim ao que é o material que nós temos disponível. Vocês estão cada vez mais espertos e investigando cada vez melhor. Então aqui, o que aconteceu? Ela sentiu dores nas articulações, ela teve febre alta, ela também teve o quê? Falta de apetite. Esses são alguns sintomas da doença dengue, como também manchas vermelhas na pele, assim como dor de cabeça, náuseas e vômitos, cansaço, né? Como a Aninha também sentiu cansaço e falta de apetite. Ainda bem que a Aninha melhorou. E como ela melhorou, o que ela começou a fazer então naquele bairro dela? Ela começou a fazer o quê? Isso mesmo, a orientar todo mundo que morava nesse bairro. Orientar ao quê? A verificar os possíveis focos do mosquito Aedes aegypti. Muito bem lembrado. Então ela começou a orientar os seus vizinhos. Sim, porque um bom cientista também faz isso. Orienta as pessoas para que não venham o quê? A ficar doente, né? Então, a prevenção sempre vai ser o melhor remédio. E na orientação dela, ela falou o seguinte, para eles terem cuidados com a água parada, né? Alguns objetos que podem acumular água parada, como os vasinhos de planta, isso mesmo, o gargalo da garrafa que fica, né, virado para cima, tem que virar a garrafa para baixo. Ah, muito bem lembrado. Os pneus, né? Se tiver um recipiente que você está armazenando água, você também tem que tampar. Nossa, vocês estão cada vez mais investigativos e isso é muito importante. Ah, vocês estão querendo combater essa família viral? Fabi Viride? Nossa, então eu estou percebendo que no caderninho de vocês, que com certeza já está às mãos de vocês, vocês estão anotando todas as aulas de ciência e natureza e isso me deixa imensamente feliz. Continuando a nossa aula, nós iremos para os nossos objetivos. E qual que é o objetivo da nossa aula? Vamos ler junto? Perceber a importância da saúde coletiva mental, bem como a ação dos programas governamentais para a sua efetivação. Então, esse objetivo irá nortear toda a nossa aula também, junto com o quê? Junto com a nossa pergunta, não é? Mas antes da nossa pergunta, a professora trouxe aqui um desenho para vocês. Observem bem esse desenho. O que vocês estão enxergando, hein? Ah, um cérebro malhando. Ah, já estão lendo a frase. Mente sã, corpo são. Essa frase aqui, ela é lá da Roma Antiga, século 6 a.C. Nossa, quanto tempo é isso? Mais de 2.500 anos, faz um tempinho. Essa frase é do poeta romano Juvenal,
né? E o que ele falava com essa frase? Qual que é o sentido? Quando a nossa mente está bem, o nosso corpo também está bem. E pensando nesse nosso objetivo, que vai tratar da saúde mental, junto com a frase lá do poeta da Roma Antiga Juvenal, nós iremos para a nossa pergunta norteadora. Vamos ler junto com a professora? Então aí, prestando atenção na pergunta norteadora. Por que a saúde mental é importante para o nosso bem-estar? Pensa em casa, converse com quem está com você. Isso. E aí, vamos levantar algumas hipóteses? Vamos? Isso mesmo. Primeira hipótese. Porque se a mente estiver tranquila, nós podemos estudar melhor. Isso é uma boa hipótese. Segunda hipótese. A mente também precisa de outras atividades, como brincar e praticar exercícios. Muito interessante. E a nossa terceira hipótese? A nossa saúde mental também está relacionada com uma boa alimentação e com os passeios no Lago de Olarias e nos outros parques da cidade, agora com máscara e respeitando as medidas preventivas. Estou percebendo que vocês estão prestando muita atenção nas aulas de ciência da natureza e com a Aninha vão saber orientar muitas pessoas e, claro, ampliar os seus conhecimentos. Pensando um pouquinho, né, sobre tudo que a gente vem passando, né, vocês falaram, né, para a gente ter uma boa saúde, nós precisamos ter o quê? A mente sã e o corpo são. Nós também temos que lembrar que nós temos que ter uma boa alimentação, nós temos que praticar atividades físicas, isso mesmo, higienizar os ambientes para evitar os micro-organismos, né? E no ano 2020, o que aconteceu? Nós tivemos que dar uma pausa. Isso mesmo, nós demos uma pausa para muitas das nossas atividades. Dentre essas pausas, né, teve algumas coisas que passou a ser, assim, um pouco difícil. Nós tivemos que exercitar a nossa sabedoria, né, para realizar aquelas situações que são medidas preventivas, como o distanciamento físico, não é? E também o uso de máscara. E eu vou confessar para vocês. Sim, vou confessar. Para mim também foi difícil ter o distanciamento físico de todo mundo que eu gosto, dos meus alunos, dos meus colegas de trabalho e também usar a máscara, né? Incomoda. Daí o que a professora começou a pensar? Comecei a lembrar que quando eu era criança, eu ficava imaginando os personagens de jogos, né? E tinha um jogo que eu gostava muito de jogar, né? E até joguei com meu filho mais velho. Meu filho mais velho que hoje tem 16 anos. Ih, faz tempinho, né? Isso mesmo. E jogava esse joguinho aqui, né? E essa personagem, que é a Kitana, era a que eu usava em todos os jogos. Só sabia jogar com ela. Por quê? Porque ela usava a máscara e eu achava incrível ela lutando e usando máscara. Daí o tempo foi passando, os personagens também de animações foram modificando e esses dias eu observei, né, com o meu filho menor, né, o que tem 10 anos, esse personagem do Naruto. Isso mesmo, ele também usa máscara. Opa, daí eu comecei a pensar, o que eu estou reclamando, não é? E comecei a pensar quais profissionais que já usam máscara no seu dia a dia. O que eu lembrei? Claro, dos profissionais da área de saúde. Eles usam máscara para se proteger e proteger o outro. Fui investigando, né, e percebi que outros profissionais também usam máscara, como os profissionais que trabalham na indústria alimentícia. E além de máscara, eles usam um outro equipamento, né, de proteção também, né, auditiva, outro equipamento também para não contaminar os alimentos. Fui pensando, quais outros profissionais também que usam máscara? Vocês sabem aí? Pelo jeito vocês conhecem muitos profissionais. Dentre esses profissionais, a professora lembrou dos profissionais da indústria química. Olha ali, analisando, né, no tubo de ensaio. Então, eles estão analisando, eles além de usar máscara, eles colocam óculos de proteção por causa dos produtos químicos. Sim, quem trabalha em laboratório também faz essa análise e usa máscara e óculos.
E também, hoje em dia, como medida de segurança, os profissionais da construção civil. Olha aqui ele trabalhando de máscara, de óculos de proteção, capacete, luvas. Veja quantas medidas preventivas muitos profissionais já estão tomando esse cuidado. Por quê? Porque nós temos que cuidar de si mesmo, isso mesmo, para poder cuidar do outro e cuidar do outro. Vocês estão antenados com as aulas de ciência e natureza, ó, joinha! Continuando um pouquinho a nossa aula, como nós estamos falando de bem-estar, né, de tudo que a gente possa ter para ter uma saúde muito boa, a professora também pensou, né, não é só a proteção com a máscara, mas nós precisamos também cuidar da nossa alimentação. Então, aqui está a pirâmide alimentar. Tá vendo a pirâmide alimentar? Então, ela tem vários alimentos que nós precisamos para o nosso dia a dia. Isso mesmo, tá? Mas junto com essa alimentação, nós também precisamos de duas coisas, que é praticar atividades físicas. Isso, olha aí, ó, aula de educação física em casa também, não é? E também beber muita água. E pensando em beber muita água, a professora está ficando com a garganta seca aqui. Então, eu vou também tomar um golinho de água, não é? Porque para melhorar as minhas cordas vocais. Como é bom beber água, né? Além de ajudar aqui na minha voz, a conservar ela sempre firme e forte, ela dá o equilíbrio necessário para todo o meu organismo estar funcionando direitinho. Por quê? Lembrando das aulas de ciência, quando eu faço uma dieta equilibrada, né, pesquisando ali na pirâmide alimentar, eu também, né, vou tomar água para que todos os nutrientes que são ali, as partículas, né, quebradas dentro do meu organismo, não é? Eles sejam absorvidos pelo nosso corpo e transportados para todos os nossos órgãos, para que nós tenhamos o quê? As nossas atividades vitais sempre em dia e, claro, ó, muita energia para o dia a dia. E pensando, só essas duas situações? Claro que não. Nós também precisamos praticar atividades físicas. Isso é muito importante, né? Sempre ter pelo menos 30 minutos por dia praticando atividades físicas. Mas, professora, nesse momento de distanciamento aí, como que eu irei praticar atividade física? Então, também nesse momento que a professora está em distanciamento físico, eu também pensei como que eu poderia melhorar a minha saúde, não é? E pensei em atividades do dia a dia, como às vezes brincar com uma bexiga. Enche uma bexiga lá e fica. Não é? Isso é uma atividade física, eu estou movimentando o meu corpo. Também posso criar uma coreografia nova. Por que não criar uma dança? Né, estudar uma música criando uma dança, uns passos mesmos que eu venha criar. Isso também é uma atividade física. E por que não juntar toda a família para realizar essa atividade física? A família que mora junto conosco, não é? Também nós podemos, o quê? Modificar um pouco a nossa rotina. Também para se ter uma boa saúde, tanto física quanto mental, nós precisamos ter o soninho da beleza. Ai, que delícia! Sim, ter uma boa noite de sono. Dormir muito bem, tá? Mas para a gente ter essa boa noite de sono, nós temos que deixar um pouquinho os incentivos do dia a dia. Qual é o incentivo, professor? Televisão um pouquinho antes de dormir, o celular, né? Para que o nosso cérebro entenda que naquele momento nós precisamos descansar. Então, nós precisamos deixar esses estímulos um pouquinho de lado para que o nosso cérebro venha a entender que nós precisamos descansar e ter o quê? Uma boa noite de sono. Ah, gostaram do soninho da beleza que a professora fala? Sim, ó. Soninho da beleza para ficar sempre linda e maravilhosa, como a professora pensa. E vocês também, lindos e maravilhosos. Continuando para nós termos uma saúde mental e física boa, o que nós precisamos? Nós também precisamos realizar uma leitura, né? Sim, o nosso corpo também precisa de leitura, né? Eu pego um livro ali, né? Ah, mas eu tenho dificuldade às vezes para ler muito tempo, professora.
uns 10 minutos. Peguei um livrinho, comecei a fazer a leitura, né? Fiz uma leitura da segunda página, parei um pouquinho. No outro dia, o que eu vou fazer? Né? Parei a minha leitura, no outro dia eu vou lembrar o que eu li, né? Para mim exercitar o meu cérebro, irei continuar mais um pouquinho da leitura. Então, vou virando as páginas, vou ler mais um pouquinho, vou pensar também na minha cabecinha o que eu li, né, no dia anterior e vou construindo a história e fazendo as observações adequadas. Além de tudo isso, né, a professora pegou em vários objetos, mesmo eles estando todos higienizados, a professora vai fazer o quê? A higiene das minhas mãos. Eu gosto de passar bastante álcool, vocês já perceberam isso, não é? Isso mesmo, vou fazer a higiene das minhas mãos para que elas fiquem sempre higienizadas. Então, a higiene pessoal, ela é fundamental, não é? Aqui no nosso slide está a higiene pessoal, que é o quê? Tava brincando? Vai tomar um banhinho, né? Faz a higiene, lava as mãos, escova os dentes sempre depois da refeição, né? Lava as mãos novamente antes e depois das refeições. Além da higiene pessoal, nós temos que cuidar com o quê? Com a higiene do ambiente. Ah, estão lembrando da Aninha? Isso mesmo, a higiene do ambiente também cuida da nossa saúde, não é? É uma medida preventiva para a nossa saúde. E ampliando um pouquinho nosso conhecimento, né? Nós falamos de tantas situações. Nós também temos que lembrar que nós precisamos fazer visitas ao médico, não é? Então, sempre que possível, não é só quando eu estou doente que eu irei ao médico. Existem tantas campanhas promovidas pelo SUS, sim, como, muito bem lembrado, Novembro Azul, Setembro Amarelo, isso mesmo. E também nós temos outras campanhas, como o Outubro Rosa, isso mesmo, que é uma campanha de prevenção contra o câncer de mama. Não é? Geralmente o público-alvo do Outubro Rosa é muito bem lembrado, as mulheres. Só que não apenas as instituições públicas realizam, né, campanhas para prevenção de doenças, né, com visitas assim preventivas ao médico. Nós também temos outras instituições que também se preocupam com a saúde, né, e promovem outras campanhas. E aqui a professora trouxe uma delas, que é o Dia do Desafio, para incentivar o quê? As práticas de exercícios físicos. Isso mesmo, né? Eles têm todo um cronograma, então uma vez ao ano eles fazem esse dia do desafio, né? E as pessoas, elas fazem atividades físicas, né? Pode ser no ambiente escolar, pode ser na sua própria casa, né? Pode ser no trabalho também. O pai fez no trabalho? Que interessante! Isso mesmo. Veja que tem pessoas que já participaram dessas campanhas. E isso é muito importante, né? Além do Dia do Desafio, nós temos outras instituições que fazem também campanhas, como o Maio Amarelo, né? Que é uma campanha de prevenção contra acidentes de trânsito. E também é muito importante. Veja como a nossa saúde preventiva do corpo, da mente, ela está ligada também com a prevenção. Não é? A prevenção sempre vai ser o melhor remédio. Prevenir, ele vai ser fundamental para o quê? Para que a gente descubra, né, possíveis patologias. Patologia? Possíveis doenças, não é? E a gente o quê? Evite ter um tratamento mais assim, difícil em hospitais, né? Ou em outros casos, evitar algum acidente, não é? Atividade física também é fundamental para o nosso dia a dia. E pensando em tudo isso, a professora foi pesquisar um pouquinho sobre a saúde mental, não é? Ainda mais nesse momento de distanciamento físico que se faz tão necessário. Nas minhas pesquisas, porque, né, nós temos que fazer sempre uma investigação, pesquisar em fontes confiáveis, a professora pesquisou lá no site da OMS. Isso mesmo, a Organização Mundial da Saúde. E ali eu percebi, né, que eles estavam fazendo uma campanha preventiva para a saúde mental em época de pandemia.
Então, acompanhe aqui um pouquinho, né, das dicas que eles dão para que a gente mantenha uma saúde mental boa em períodos de pandemia. Então, acompanhe com a professora. Aqui no primeiro indicativo é que a doença não tem relação com nacionalidades ou etnias. Ou seja, a doença, você não pode ficar comparando ela, né, com algum grupo étnico, tá? Você tem que evitar isso daqui, né? Porque todo mundo merece respeito e apoio no momento desse. A segunda dica que eles dão é: a enxurrada de notícias pode causar ansiedade. Sim, né? Então, o que eles recomendam? Que a gente tem que sempre estar pesquisando em fontes confiáveis, não é? E ler assim, a gente precisa estar informado, claro que precisa. Nós temos um processo de investigação, nós precisamos estar informados, mas ler o quê? 2 notícias por dia, tá? E viver a nossa vida, cuidar da nossa saúde mental. Eles também recomendam que as pessoas estejam atentas a seus sentimentos e demandas internas, ou seja, praticar exercício físico, né? Ter um sono regular e uma dieta balanceada. Então, muitas vezes, nesse momento de pandemia, às vezes é para a gente retomar alguma coisa ali que estava esquecida, não é? Ter o quê? Retomar o exercício físico, a prática desse exercício, mesmo em momento de distanciamento, né, físico. Então, isso é muito importante. Eles também recomendam que a gente tem que proteger a si mesmo e apoie os outros. Ou seja, mesmo em momentos de distanciamento físico, não custa aí, ó, dar uma ligadinha lá para a pessoa que nós conhecemos. Isso, né? Muitas vezes a pessoa está precisando falar conosco, né? Vocês aí mesmo, né? Às vezes estão assim com saudade de alguém. Dá uma ligadinha para essa pessoa, fale com ela. Isso é muito importante e ela também fala com vocês. Outra coisa que a OMS recomenda é que a gente sempre tem que manter o quê? A nossa rede de amigos, né? Por redes sociais, por telefone, isso mesmo, trocando, né, mensagens, trocando piadas, né, de redes sociais que a gente tem para deixar o outro alegre também, não é? Isso mesmo. E também manter as rotinas familiares sempre que possível. O que é manter a rotina familiar? Ter horário para o almoço. Sim, não é porque às vezes em algum momento se faz necessário a gente estar um pouquinho mais em casa que nós iremos desregular os nossos horários. Então nós temos que ter horário para o almoço, horário para fazer a nossa higiene. Então eles recomendam que também a gente mantenha a rotina familiar conversando com os nossos familiares. Continuando um pouquinho a nossa aula, né? A professora agora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, um monte de criança pulando. Eu lembrei! Sim, lá na escola Zair, quantas vezes a professora chegava assim do retorno do almoço, não é? As crianças às vezes estavam em filas e eu queria a concentração delas. Então, junto com elas, né, eu comecei primeiro com a minha turma, depois foi indo na turma da professora ao lado, e de repente a escola inteira estava fazendo essa prática, né? O que é essa prática? É um movimento de coordenação motora. Que tal nós agora fazermos junto? O que vocês acham? Gostaram da ideia? Então vamos tentar fazer juntos? Tomara que eu não erre, porque faz tempo que eu não faço esses movimentos. Então vamos lá, torcendo para mim acertar, é claro, né? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por enquanto, que tá devagar, tá fácil. Ué, não pegou direito? Se acalme. A professora vai tentar fazer mais uma vez, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aê! Conseguiu? Não conseguiu? Não tem problema. Vocês criam os próprios movimentos e vão fazendo aí com os seus familiares, ensinando outras pessoas a fazer,
Pode sim gravar um vídeo fazendo movimentos para ensinar os colegas. Isso é muito importante. Dica da OMS? Claro que sim. Só que agora essa dica aqui dos movimentos é da professora Dirce. Lembra aí, né? Como eu sei que vocês estão anotando tudo, né? Eu tenho certeza que também estão anotando as dicas para fazer o quê? Os movimentos de coordenação motora. Gostaram da ideia? Isso, claro que vocês podem fazer o vídeo, mas primeiro tem que pedir permissão para o papai, para a mamãe ou para um responsável de vocês. Sim, a gente não pode colocar qualquer vídeo na internet ou mesmo compartilhar nos nossos próprios vídeos. Fica o alerta, tá bom? Continuando a nossa aula, não é? Nós iremos retomar aonde? Para a nossa pergunta norteadora. Acompanhe agora com a professora. Por que a saúde mental é importante para o nosso bem-estar? Vocês lembram da hipótese? Vamos lembrar? Eram 3 hipóteses, isso mesmo. Porque se a mente estiver tranquila, nós podemos estudar melhor. A mente também precisa de outras atividades, como brincar e praticar exercícios. A nossa saúde mental também está relacionada com uma boa alimentação e com os passeios no Lago de Olarias e nos outros parques da cidade, agora com máscara e respeitando as medidas preventivas. Sim, hoje nessa aula nós percebemos que a nossa saúde mental e física, corpo são, mente sã, ou mente sã, corpo são, né? Depende do quê? De uma mente tranquila, né? Para que a gente venha estudar melhor. Isso mesmo, praticar leitura. Nós também precisamos do quê? De atividades como brincar e praticar exercícios, não é? Nós precisamos também de uma boa alimentação, beber muita água. Precisamos sim, né, fazer os nossos passeios com as medidas de segurança, usando máscara. Isso, um ambiente que não tem aglomeração. Nossa, vocês estão muito rápidos. Estou adorando isso. É muito importante. E agora, para a gente relembrar um pouquinho do que nós trabalhamos nessa aula, dar algumas dicas, né? Então, nós trabalhamos que nós precisamos do quê? Alimentação saudável, beber água, praticar atividades físicas, ter uma boa noite de sono, realizar leituras, a higiene pessoal e do ambiente e visitas ao médico. Como vocês anotaram muitas dicas, agora a professora vai dar outra orientação para vocês. Aqui está a atividade, né, do 4º ano que irá para as escolas de vocês. Então, ao retirar essa atividade, vocês têm que preencher sempre o nome de vocês, o nome da escola, o nome do professor ou da professora e colocar a data que vocês vão realizar a atividade da unidade 2. Vão ler a comanda. O que é a comanda? Aqui nós temos, por exemplo, o número 1, tá? Então, aqui no número 1 diz que leia com atenção o cartaz abaixo. Então, isso é uma comanda, tá? É o indicativo do que eu preciso fazer. Então, vou ler o cartaz abaixo aqui, tá? Daí ele vai dar a segunda dica, né? O que eu preciso fazer em seguida? Então, eu vou ler com atenção, que vocês vão realizar a leitura e vão o quê? Vão fazer a atividade. Daí, vocês têm a segunda atividade, que é o relacione, né? Com a letra A, B e C e vão colocar aqui do outro lado o indicativo da resposta. Na última atividade, vocês vão o quê? Vocês vão desembaralhar as palavras e vão preencher aqui no complete. Tranquilinho, não é? E agora nós iremos encerrar a nossa aula de Ciência da Natureza, tá bom? Encerrando, a professora já retomou toda a conclusão da nossa saúde física e mental e a professora também quer dar tchau para vocês, tá? Porque hoje nós atingimos o nosso objetivo, que era estudar o quê? Como que acontece a nossa saúde mental e a nossa saúde física, né? Qual que é as práticas de exercício, não é? Quais que são as atividades que precisam para tudo isso. Então, o que eu vou me despedir de vocês? Espero vocês na próxima aula de ciências. Um beijo enorme do coração de vocês e vamos lá! 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Até a próxima aula. Hello everybody, how are you? Olá todo mundo, como vocês estão? Crianças, que prazer estar aqui novamente no nosso momento especial aqui no Vem Aprender, para a gente conhecer um pouquinho mais da língua inglesa. Vocês lembram de alguns materiais escolares ainda? Tenho certeza que sim, não é mesmo? Mas hoje a nossa aula vai ser um pouquinho diferente. Eu vou contar uma história para vocês. Eu quero que vocês prestem muita atenção, porque assim como nós fizemos lá na poesia, onde a professora foi falando e as gravuras foram nos auxiliando a descobrir os significados, a tradução em inglês, aqui nessa história as gravuras vão ser essenciais também, combinado? Então eu quero que vocês acompanhem com a professora enquanto eu falo a história e vou contando, vocês vão observando as gravuras. Three Little Pigs. Observem essa gravura. Ah, professora, eu já sei qual história você vai contar. Tenho certeza que a maioria de vocês já descobriu, até porque tem uma pessoinha, né? Um serzinho ali, um personagem quase escondido ali no cantinho, né? Mas a gente tá percebendo ele, né? Então vamos lá. Three Little Pigs. Vou contar a história e vocês vão observando as gravuras. Ok, it's okay. Three little pigs live in a forest. One little pig lives in a straw house. Toc, toc, toc. Who is it? I am a little princess. Please open the door. I'm hungry. No, go away. The bad wolf is very angry. I'm a big bad wolf, and I will ruff and puff, and I will blow it. The little pig run, run, run. Stay with your brother in a woods house. Toc, toc, toc. Who is it? I am a ballerina. Please open the door. I am hungry. No, go away. The bad wolf is very angry. I am a big bad wolf. I will ruff and puff and I will blow it. Two little pigs run, run, run. They go with your brother in a brick house. It is a strong house. Toc, toc, toc. Who is it? I am a sheep. Bah. Please open the door. Bah. I am hungry. Bah. No, go away. The bad wolf is very angry. I am a big bad wolf, and I will ruff and puff, and I will blow it. I have an idea. I'm going to climb the chimney. The little pigs prepare a big cauldron. Oh no, I burned my tail. Three little pigs are very, very happy. Ah, crianças, que beleza essa história, não é mesmo? Vocês conseguiram compreendê-la? Tenho certeza que sim. Primeiro, vocês já conheciam a história, né? Os três
porquinhos e o lobo mau, a Big Bad Wolf. Crianças, esse lobo mau aprontou muitas, não é mesmo? Ele disse que era bailarina, ele disse que era uma princesa e depois ele disse que era o que mesmo? Uma ovelha. Pode isso? Ai, tudo para querer pegar, né, os 3 porquinhos, mas ele não conseguiu. Os 3 porquinhos eram muito mais inteligentes que ele, não é mesmo? Eu quero que vocês me ajudem agora a compreender essa história e também aprender um pouquinho mais do vocabulário em inglês. Acompanhe a professora. Observem lá, quem eram os personagens da história? It's very good, em português, os 3 porquinhos, ok. Mas e lá, quando a professora contou, quando vocês olharam o slide, vocês perceberam que tinha o nome deles. 3 Little Pigs. Muito bem, 3 porquinhos. Repitam com a professora. 3 Little Pigs. Yes, vamos slow, vamos mais devagar, ok? Repitam comigo. 3 Little Pigs. Yes, it's very good. Vocês são ótimos. Vamos continuar, ver qual é o próximo personagem da nossa história. Ah, ok, em português eu sei, lobo mau. Mas em inglês, como é que a professora falava do lobo mau? Como é que era o nome dele? Big Bad Wolf. Isso mesmo, Big Bad Wolf. O lobo mau, né? E ali se refere a ele como sendo muito mau, né? Esse big que vem ali, né? Fala que ele é grande, que ele é muito perigoso, né? Muito bem. Acompanhem com a professora. Onde aconteceu a história, crianças? Ah, uma criancinha do 2º ano já está me dizendo. Yes, it's very good. Na floresta. Ok, e quem consegue me dizer em inglês? Na floresta. Como é que é floresta em inglês? Vocês lembram que eu falei lá no meio da história? Ok, in the forest. Olha essa palavra, gente, parece muito com português, não parece? Forest, floresta. Repeat, please. In the forest. Yes, in the forest. It's very good. Como era a casa do primeiro porquinho, crianças? Yes, uma casa de palha, muito bem. Mas como que eu digo palha em inglês? Straw. Então a casinha do primeiro porquinho era uma straw house, uma casa de palha, ok? Repeat, please. Straw house. It's very good. Vocês são muito feras. Vamos lá de novo? 1º ano, 2º ano, 3º ano, 4º ano, 5º ano, todo mundo repetindo com a prof. Straw house. Que lindo! Ok, vamos para a próxima. Como era a casa do 2º porquinho? O primeiro porquinho fugiu, run, 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 correu, correu, correu. E ele foi para a casa do brother, do irmãozinho dele, que era uma casa de... It's very good, de madeira. Not in Portuguese. Yes, não pode ser em português, você tem que tentar falar em inglês. Como será que era essa casinha? Vocês lembram lá no slide? Lembram do nome? Ok, 3º ano, it's very good. A Woods House. Muito bem, era uma casa feita de madeira. Woods, ok? Vocês perceberam que a palavrinha house já apareceu no outro slide? Muito bem, porque a palavrinha house quer dizer casa, ok? A minha casa, onde eu moro, o meu lar, tá? Então é a casa. Então nesse 2º slide apareceu de novo Woods House, uma casa de madeira, onde os 2 porquinhos estavam. Aí chegou a Big Bad Wolf. E ele fez o quê? E a casinha desmontou toda. Aí os 2 porquinhos, a two little pigs, run, run and run. Correram, correram, correram. Para onde? Para a casa do 3º porquinho.
como era a casa do terceiro porquinho, onde eles ficaram os 3 brothers, os 3 irmãos. Ok, it's very good. Era uma casa de tijolo. Era uma casa bem resistente, professora. Uma strong house. Uma casa forte. In English, como que eu digo tijolo in English? Isso mesmo, a criança do 5º ano está ligadinha aí. Lembrou? Bricks house. A bricks house. It is a strong house. It is a strong house. Uma casa muito forte, ok? Então, essa casa forte foi que sustentou a outra tentativa do lobo mau, the Big Bad Wolf, de fazer com que virasse farelo, né? Igual as outras duas. Ele soprou. Soprou novamente. E ficou muito angry, muito bravo, muito zangado, porque ele não conseguia mais desmontar a casa. Aí ele teve uma ideia. O que aconteceu com o lobo mau? Mas primeiro eu quero saber qual foi a ideia dele. Ele foi aonde? Porque ele tentou entrar por algum lugar lá na casa dos meninos, dos porquinhos. Isso mesmo, pela chaminé, in English. Vocês lembram como que a professora falou? Chaminé? Vou reforçar para vocês. Chimney. Yes, chimney. Então, o lobo mau foi até a chimney, desceu pela chimney e quando ele chegou na chimney, ele caiu a big cauldron. Isso mesmo, ele caiu num grande caldeirão. Meu Deus, tinha boil water, tinha água quente nesse caldeirão, crianças. Yes, coitadinho do lobo. Fiquei com dó um pouquinho dele, sim. Ninguém merece, né? Vejam só, o que aconteceu com o lobo mau? He burned his tail. Ele queimou o seu rabinho, queimou a sua cauda. Então, tail é o rabo, a cauda dos animais. He burned, ele queimou a sua cauda. Bom, aprontou, né? De certo. Coitadinho, né? E agora, como ficaram os 3 porquinhos lá no final da nossa história? Vocês lembram? Eles ficaram tristes, ficaram zangados, ficaram preocupados, alegres. It's very good, 4º ano. Muito bem, os 3 porquinhos ficaram very, very happy. Lembram, crianças, quando nós falamos na última aula que vocês poderiam ter alguns sentimentos, né? Poderiam ter algumas sensações? Muito bem, hoje na nossa história nós relembramos todos esses sentimentos, todas essas sensações que nós podemos apreciar durante o nosso dia, durante a nossa vida. E os 3 porquinhos ficaram very happy. Vamos relembrar com a professora? Very happy. Repeat, please. Happy. Okay, it's very good. What else? Quem que ficou desse jeito na história? Quem teve essa reação na história? A Big Bad Wolf. Isso mesmo, o lobo mau. O lobo mau ficou muito, muito. Como que é mesmo? Angry. It's very good. Muito bem, vocês estão falando e eu estou colocando aqui, tá? Isso mesmo, parabéns. Vamos repetir com a professora? Angry. Ok, mais uma vez. Angry. Yes, it's very good. Será que quando eu contei essa história tinha alguém sleeping? Alguém dormindo durante essa história? Ah, que pena. Mas tudo bem, né? Vamos ao próximo? Quem será que está se sentindo assim lá na história? Durante toda a história, quem é que estava o tempo inteiro falando? Please open the door. I am hungry. Eu estou faminto. Era o lobo mau, isso mesmo, a Big Bad Wolf. Ok, relembramos todas as emoções que nós já havíamos visto lá na primeira aula, agora na segunda aula de novo. Fiquem, crianças, prestem atenção, repitam, ok? Podem falar essas palavras com os pais, usem em casa como é que vocês estão se sentindo. Tenho certeza que vai ser gostoso, vai ser divertido e todos vão aprender pelo menos algumas expressões em inglês. Essas são bem o comecinho, só para a gente poder ir treinando o nosso vocabulário e a diferença da nossa pronúncia,
ok? Que às vezes eu também dou uma engasgada aqui, né? A gente fica com a boca seca, mas vocês precisam treinar bastante, ok? Ninguém vai sair daqui falando inglês fluentemente, não é essa a intenção. Mas nós vamos aprender um vocabulário que a gente possa aprimorar as nossas leituras, né? Possa aprimorar os nossos jogos quando vocês estão no celular de vocês, ok? Foi um prazer estar aqui com vocês hoje nesta aula. Espero vocês na próxima aula. Stay at home. Fiquem em casa. Um beijo bem grande no coração de vocês. Bye, bye!